andam juntos. Porque a fé, ela nos dá esperança de algo melhor. E o medo, ele nos tira essa esperança. Por isso que os dois não devem andar juntos. E aos poucos também, com a questão do medo, aos poucos a gente também vai perdendo a nossa sinceridade, como eu falei no início, do nosso clamor, do nosso louvor. Porque muitas das vezes a gente acha que a gente está rasgando o céu, quando a gente não está. Porque às vezes a gente acha que a aflição, que determinadas situações da nossa vida não vai impedir de ser sinceros, de ser verdadeiros com Deus. Às vezes a gente acha que não vai impedir, mas muitas das vezes impede. Para finalizar, eu quero que abre em João 4, 23. João só, tá? Não 1 João. Vai dizer assim: mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses os que o Pai quer que o adorem. Bom, para esses dias se faz necessário nós sermos esses verdadeiros adoradores. Sabe, aqueles adoradores que no meio da dificuldade, eles estão firmes, eles estão, sabe, com fé, estão sendo sinceros e verdadeiros no seu relacionamento com Deus. Adoradores que, que tem em mente, sabe, tem que acreditar que Deus está com ele, sabe? Porque Davi, vou usar um exemplo, Davi, quando ele foi enfrentar Golias, cara, era gigantesco e Davi era pequeno, do meu tamanho praticamente. Visual de você, então. E, cara, e todo mundo tava lá, desacreditava de Davi. Mano, olha o cara que você quer matar. E ele pode, se ele pisar em você, você morre. Só que uma coisa que Davi sabia, mas que o pessoal que tava lá não sabia, é quem era com ele. Que o Deus dele era maior do que aquele cara. Sabe? Que a situação era maior, que a situação era menor do que o Deus deles, sabe? Que o Deus deles era maior que a situação. Então nós temos que ser esses adoradores, sabe? Sinceros, verdadeiros no nosso relacionamento com Deus. Aqueles adoradores que sabem que Deus está conosco, sabe? Mano, a situação que a gente está passando, tá sendo difícil? Tá sim, não é mentira. Todo mundo tá vendo o que tem acontecido. Mas o nosso Deus, ele é maior do que essa situação. E é maior do que tudo que ainda vai vir, porque infelizmente muitas coisas ainda vão vir. Isso é só o início do que vai acontecer. Só que nós temos que ter a convicção e a fé de que o nosso Deus é maior. Sabe, temos que ser ousados, sinceros e verdadeiros, sabe, corajosos. Como eu falei, Davi, ele foi corajoso, sabe, porque ele sabia quem estava com ele. Ele sabia que o Deus dele era maior do que a situação que ele estava vivendo ali, naquela hora. Então nós temos que ser assim, temos que ser corajosos, ousados, sabe. Senhor, tá difícil sim, o medo tá batendo na porta sim, mas ele não pode tomar conta da minha vida. Porque quem toma conta da minha vida é você, entendeu? Quem está comigo é você. Então que nós possamos entender isso, sabe? E infelizmente o medo, ele nos paralisa. O medo é dose, mano. Ele nos paralisa demais. E eu tenho uma calça que eu não lembro. E assim, nós temos que ser, como eu disse, esses adoradores, sabe? Adoradores verdadeiros. Independente da situação, não se deixa bater. Porque como o amor de muitos esfriaria, assim diz a palavra de Deus. E nós não podemos deixar que isso afete nós. Porque nós temos que ser, sabe, temos que ser fortalecidos em Deus. Temos que ser convictos naquilo que a gente fala. Porque, mano, Deus, ele faz. Nós temos que ser uma geração, nós temos que ser uma igreja que vai mover o coração de Deus, que Deus vai levantar do trono dele e vai falar: ei, eles entenderam algo que eu disse a Josué há milênios atrás, que eu estaria com ele no meio da dificuldade, que eu sempre estou e eu sempre vou estar. Então é assim que a gente tem que ter em mente, sabe? Não, tá difícil, mas nós temos que ser firmes
sabe, no nosso relacionamento com Deus. Temos que ser firmes, temos que clamar, que orar, que louvar a Deus, sabe? Temos que ter fé, porque Ele é conosco. Amém. Sabe? Nós temos que começar a mover o coração de Deus verdadeiramente. Então, o que eu quero que nós entendemos é isso, que nós temos que ser sinceros. Temos que ser sinceros e temos que ser verdadeiros com Deus, sabe? Mediante a tudo isso que vem acontecendo. Porque, como eu falei, o medo, ele tem tomado tudo. Só que a gente não pode deixar o medo tomar tudo, sabe? Porque o medo, mano, o medo é complicado. E o medo, ele nos afasta de Deus. E não é isso que Deus quer. A gente sabe que não é isso que Deus quer. Porque o que Deus quer é cada dia nós mais pertinho dele. Amém. Mas nós temos que, cara, perseverar, sabe? Temos que ser firmes. Porque, como eu falei no meu devocional, o dia mau, ele sempre vai vir. Só que também haverá os dias bons. Nos dias maus, Deus está, mas nos dias bons Ele também está. Então a gente tem que ter isso em mente, sabe? Que nós possamos ser verdadeiros e sinceros com Deus. E é isso, gente. Eu sei que foi curtinho, sabe? Mas foi o que Deus falou no meu coração. Amém?